O Flamengo tá uma draga. O jogo contra o Cruzeiro e outra, que desabafo do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno falou tudo, se bem que eu acho que ele exagerou. Porque ele falou, eu até cobro, não dá pra fazer um jogo como a gente fez contra o Fluminense. Calma também. Não foi essa maravilha contra o Fluminense que um time com um jogador a mais por 45 minutos, não fez um gol. Agora, ele diz, não dá pra jogar da forma que jogou contra o Fluminense e aí depois fazer 3 jogos de merda. Foi isso, a gente fala aqui porque foi isso que ele falou. Eu não vou ficar aqui falando 3 jogos de M. Pô, o que o Fabrício Bruno falou na entrevista, não dá pra fazer um jogo como fez contra o Fluminense, ou seja, um bom jogo, e depois 3 jogos de merda. E ele tá certo, Vamp, porque, contra o Corinthians, foi um jogo de merda mesmo. O Corinthians quase venceu o jogo e o Flamengo achou um gol no final. Contra o Nublense, um jogo patético, 6 finalizações contra um time que a gente nem sabia que existia até cair no grupo do Flamengo na Libertadores. E agora, no último jogo contra o Cruzeiro, outra atuação patética, onde o Cruzeiro teve mais chances claras do que o Flamengo. O Flamengo perdeu o pênalti com o Gabigol, tudo bem, mas foi um jogo patético também. Então, é um Flamengo numa draga. Até quando, Vamp, o torcedor do Flamengo vai ver o Flamengo apático e sem jogar como está vendo nos últimos jogos? Nos últimos jogos não, nessa temporada. Esses empates aí contra derrota pro Alcas, Nublense, times assim que a gente nunca ouviu falar, né? Vai ter agora aí no meio de semana, o Sapeca é lá o Fla-Flu, né? Que aí a gente vai ver qual o Flamengo, qual a atitude dos caras, porque a verdade não pode estar oscilando tanto assim não, né? E ainda tem a Libertadores, né? Pra ver ali que tudo bem, é classificar, mas todo mundo espera perder aquele plantel. Segundo, né? Pode ficar em segundo, milhões, pode pegar um pepino milhões de folha de pagamento. Se espera mais dos caras, né? O Fluminense mordido, tá vindo de 2 derrotas. Uma para a Libertadores e agora pelo Campeonato Brasileiro. E o Fluminense se transforma quando joga contra o Flamengo, né? E é jogos para eliminar. É freguês. Hoje o Flamengo é freguês do Fluminense. Financeiramente. Saiu, não passa de Copa do Brasil. Dentro do orçamento já conta isso, né? O pessoal conta até onde vai chegar. Então vamos ver quarta-feira. Agora, o Souza e Bruno, é realmente uma temporada patética do Flamengo, porque o Flamengo coleciona vergonhas nessa temporada. Eu canso de falar isso. Saiu do Mundial de Clubes perdendo pro Al Hilal. Ai, pilhado, mas o Al Hilal é um time rico. Que se dane que é um time rico. O Flamengo não pode ser eliminado de uma semifinal de Mundial de Clubes, o Vampeta delira, pelo Al Hilal. Não pode. Aí depois o Flamengo perde a final da Recopa Sul-Americana pro Independente Del Valle. Ah, mas o Independente Del Valle é um time chato. Que se dane que é um time chato. O Independente Del Valle, ele tem uma folha salarial de R$700 mil por mês. Só o Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Vidal ganham mais de R$1 milhão por mês. Por mês. Então não pode, me desculpa, perder uma final pro Independente Del Valle. Aí depois você cai de 4 pro Fluminense no Maracanã, numa final de Campeonato Carioca. Depois você vai parar numa zona de rebaixamento. Um elenco como o do Flamengo não pode nem passar pela zona do rebaixamento. E agora essa fase ridícula com um time apático do jeito que tá. Perdeu do Alcas, perdeu do Maringá. Exato, obrigado pelas lembranças. Empatou com o Nublense. Sim, teve bastante coisa. Foi um ano bem ruim mesmo. Caramba. Mas é um ano de vergonhas, por enquanto, do Flamengo. Mas eu acho que tá tudo dentro da programação do que foi feito desde a saída do Dorival. Eu acho que uma diretoria que fez o que fez com o Dorival não esperava coisa pior que isso, né? Não esperava. Mas assim, se jogar hoje do jeito que tá, pode perder, viu? Porque assim, eu vou te falar um negócio. Tá feio de ver o Flamengo jogando, viu? E é em casa, fora de casa. Mas por quê? É isso que eu pergunto. Vai, pra você e pro Vampeta, vocês jogaram bola. Pode um time com os nomes que tem, o Flamengo não jogar bola? Pô, claro que pode. Por quê? Então me diz por quê. Por quê? Por causa da diretoria. Como é que a diretoria troca vamos lá, você tem um carro que tá dando certo, você vai trocar de carro? Não existe isso. Se eu tenho um treinador que ganhou tudo, tá ganhando tudo, que ele se abdicou de alguns campeonatos, a torcida do Flamengo tava pegando no pé do Dorival, porque o Dorival tava indo mal no Campeonato Brasileiro. E tava... Não, é porque foi mal nas finais que ele ganhou, mas foi mal, não jogou bem. Mas ganhou.
Mas chegou agora... ganhar. É ganhar. A gente tá falando aqui, não interessa a forma que aconteça, que ganhe. Agora, não dá pra você fazer isso 2 vezes. Fizeram isso com o Rogério e fizeram isso com o Dorival e trouxeram 2 treinadores. O que parece, daqui a pouco vai ter um treinador brasileiro fazendo curso, sabe de quê? De línguas. Sabe de quê lá? De português ou de espanhol para poder trabalhar no Flamengo. O Flamengo ele tem uma carência de um cara, de um europeu para dirigir ele assim, que eu nunca vi na minha vida. Tá tudo dando certo no Flamengo, aí eles trocam por um cara que... Ah, não, e você vê que a fase é tão ruim quando se troca, que esse mesmo